Olá, gente. Hoje estou trazendo questões relativas ao conceito de energia de ionização. Nessa primeira questão, eu tenho 4 átomos neutros e a pergunta é: a que famílias pertencem esses átomos e colocar em ordem crescente de potenciais de ionização. Energia de ionização ou potencial de ionização é a energia mínima para retirar o elétron de um átomo no estado gasoso. Então aqui a gente vai precisar fazer a distribuição eletrônica para saber qual é aquele que tem maior energia de ionização, ou ter acesso a uma tabela periódica, né? Se você tem acesso à tabela periódica, você consegue identificar esses átomos. Então vamos lá. A que famílias pertencem? Se você tem uma tabela, você já consegue perceber a que família pertencem esses átomos. Se não, você tem que fazer a distribuição eletrônica de cada um deles para poder achar a família. A família e o... a família, né? Só a família que ele quer saber. Então vamos lá. O átomo A, ele é o elemento número 18. Então 18 a gente sabe que é um gás nobre, né? Então a gente já sabe que o elemento 18 é um gás nobre, mas a gente vai fazer a nossa distribuição aqui. Você vai distribuir usando o diagrama de Linus-Pauling até atingir o número 18. Então aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 18. Ele pertence à família ou grupo 8A, que é justamente a família dos gases nobres. O elemento 17, se a gente observar na tabela, ele é um halogênio, né? O elemento anterior a esse gás nobre aí. Então 2p6, 3s2, 3p5. Na última camada, que é a camada 3, ele vai ser 7A, ou grupo 7A. O elemento C, que é o 11, se a gente observar na tabela, o 11º elemento, ele é um elemento da família dos metais. Então aqui ele tem um elétron na última camada, família 1A. E por último, o elemento D, que é um gás nobre, que é o hélio, tá? Família 2A ou família 8A também, família dos gases nobres. Então aqui a gente já identificou usando, você poderia usar esse aqui, né? É o diagrama, ou poderia consultar na tabela periódica. Na letra B, que é justamente o conceito que a gente está trazendo com esse vídeo, é a energia de ionização. A energia de ionização, ela se refere à energia para retirar o elétron da última camada. Então, ela vai crescer na tabela periódica de baixo para cima. Quem está mais acima na tabela periódica tem mais energia de ionização. E quem está mais à direita, no mesmo período, tem também maior energia de ionização. Então, quem está mais acima tem menos camadas, né? E quem está mais à direita, família 7A, 8A, são aqueles que têm maior energia de ionização. Então, se observar os 4 elementos aqui, A, B, C, D e A, B, C e D, aquele que tem maior energia é justamente o elemento D. O elemento D é o elemento que tem maior energia de ionização. Em seguida, eu vou ter o elemento A, porque o elemento A ele está mais à direita. Aí eu vou ter o elemento B e por último o elemento C. Então a ordem crescente aqui vai ser, aqui no caso eu fiz a ordem decrescente, né? A ordem crescente seria C, aí viria B, aí depois A e depois viria D, tá? E não essa linha de cima, tá? Então essa questão aqui você pode consultar a tabela periódica, poderia consultar a tabela periódica, ou fazer a distribuição eletrônica, como a gente fez na letra A, e depois verificar aqueles que estão mais acima na tabela, né? Verificar aquele que tem menos camadas eletrônicas e que está mais à direita. Tá? Então essa daí foi a questão número 1 sobre energia de ionização. Uma outra questão que envolve o mesmo conceito, né? Energia de ionização ou potencial de ionização, é essa questão daqui. Aqui ele já traz os elementos, né? Hélio, berílio, carbono, oxigênio e flúor. Aí você pode consultar a tabela ou pode usar o diagrama, né? Aqui a distribuição do hélio, a distribuição do berílio, a distribuição
do carbono, que é o C, a distribuição do oxigênio, que é o O, e por último a distribuição do flúor, que é o F, 2P5. Então, o que é que a gente sabe de energia de ionização? Energia de ionização na tabela, ela cresce de baixo para cima, ou seja, que está mais acima tem maior energia de ionização, e da esquerda para a direita. Então, quem está aqui na parte direita superior da tabela tem maior energia de ionização. No caso aqui, aqueles que têm mais camadas, que é o caso do flúor, é o que tem menor energia de ionização. Quem tem mais camadas, na verdade, o flúor tem 2 camadas, o oxigênio também tem 2 camadas e o carbono tem 2 camadas. E o berílio também tem 2 camadas. Então, esses 4 aqui já tem mais camadas do que o hélio. Então, o hélio, como tem menor número de camadas, níveis eletrônicos, ele é aquele que vai ter maior energia, é mais difícil retirar o elétron dele. Tá? Em seguida, aquele que é mais difícil tirar o elétron dele é justamente o flúor, porque ele vai ter mais atração com a última camada e o átomo vai se tornar menor. Então, a letra A é a resposta. Se fosse comparar esses 4, o flúor teria maior energia do que o oxigênio, que teria maior energia do que o carbono, que teria maior energia do que o berílio. Porque isso tem a ver com a atração da última camada com o núcleo atômico. Aí o átomo se tornaria menor e é mais difícil retirar o elétron dele. Tá? E então aqui a resposta é a letra A. E para a gente finalizar, uma outra questão que envolve o mesmo conceito de energia de ionização, só que agora eu tenho o diagrama, eu tenho a distribuição em níveis e subníveis de energia. Como a gente já sabe, aquele que tiver menor camadas, ou níveis, camadas, ele vai ter maior energia de ionização. Quem tem menos camadas vai ter mais energia. Agora, se tiver a mesma quantidade de camadas, se tiver a quantidade de camadas igual, então eu vou observar a questão do número de elétrons que ele vai ter. Se ele tiver mais elétrons, ele vai ter maior energia de ionização. O elétron ou próton é justamente a carga nuclear. É aquele que tiver maior carga vai ter a maior energia de ionização, porque é mais difícil tirar o elétron dele. Então, se você perceber, o elemento X tem uma camada só, uma camada. O elemento Z tem 3 camadas, O elemento Y tem 2 camadas. E o elemento T tem 4 camadas. Então, aquele que tem mais camadas é aquele que tem menor energia. É mais fácil tirar o elétron desse aqui, que tem mais camadas. O elétron fica mais solto, vamos dizer assim. Em seguida, o Z. O Z também é bem mais fácil comparado aos outros. E o elemento X é aquele que tem maior energia de ionização, porque ele tem menos camadas, é um átomo menor, então é mais difícil tirar o elétron dele. Tá? Essa é uma outra forma de você identificar a questão e comparar a energia de ionização. A outra forma é observar a tabela. Na tabela você vai olhar os elementos que estão mais acima e mais à direita. Você vai ter que seguir essa linhazinha aqui, essa seta. Quem está mais à direita na tabela, no canto superior direito, vai ter maior energia de ionização. Ok? Bem, então aqui o gabarito vai ser a letra D. Letra D. A gente volta na próxima com mais conceitos aí importantes aí da química, certo? Valeu, até a próxima.